Beatriz, dá o braço ao Sr. Renoir e vai mostrar-lhe o encanto de nosso jardim. Bem sabes que a minha gota não me permite cumprir com as obrigações de dona de casa. Anda, menina, que esperas? Ainda dessa vez, Beatriz não falou, unicamente fitou em sua mãe um olhar súplice, onde se lia uma dor imensa. A velha senhora fingiu não percebê-la, ordenando ainda com maior rispidez: Vamos, Beatriz. Não faça o moço esperar. Vagarosamente, a jovem aceitou o braço de Arthur, e relutando, acompanhou-o ao jardim. Silenciosos, os dois moços deram ligeira volta pelas alheias floridas. Ambos estavam constrangidos e indecisos, como se intimamente estudassem como deviam agir, naquele curioso passeio. Tomando uma resolução, Arthur propositalmente dirigiu a sua companheira para um banco meio escondido entre as touceiras do jasmineiro. Senhora, sentemo-nos um pouco aqui, desejava falar-lhe. Dois olhos negros o fitaram desconfiados e rancorosos e só então ela falou. Também eu precisava falar-lhe, senhor. Prefere que eu principie ou quer ser a primeira? Perguntou Arthur, tomando lugar junto dela, em respeitosa distância. Tenho que falar antes de ouvi-lo, começou ela, e com visível constrangimento continuou. Cavalheiro, sei qual a intenção que o trouxe até a nossa casa. Há muito tempo que aguardava com receio a sua visita. Porém, creia, ultimamente estava esperançosa que jamais aparecesse. Mas, hoje pela manhã, essa esperança morreu. E Beatriz suspirou profundamente. Arthur aguardava com paciência que ela continuasse. Via que a moça ainda não terminara. A jovem, torcendo as mãos com desespero, murmurou. Perdoe-me externá-lo, porém tenho que dizer. Prefiro morrer a casar-me com qualquer homem a não ser. E ela se interrompeu, olhando assustada em volta. Aquele é quem ama, senhora. Continuou o moço com delicadeza. Beatriz, como se desafiasse, ergueu a formosa cabeça, afirmando com nobre orgulho. Sim, acertou. Ou casar-me-ei com ele, o homem a quem amo, ou morrerei. E quem o proíbe, senhora? Perguntou o moço admirado de seu desafiador. Quem? Ainda o pergunta? Quem a não ser o senhor que veio aqui para o evitar? Porém, não duvide. Ou casar-me-ei com Geraldo ou matar-me-ei, afirmou Beatriz erguendo-se. Arthur não se moveu. Sente-se, minha senhora, pediu ele, e ouça-me. Jamais viria à sua casa se o senhor conde não me tivesse forçado quase a isso. Bem vê, portanto, que não deve temer nada de mim. Jamais me casaria com mulher nenhuma, mesmo amando-a, contra a vontade dela. Admiro-a, em notar que também aborrecem esses casamentos por conveniências de família. Tornemo-nos amigos, senhora. Talvez possa ajudá-la. A mim? Não me está enganando. Longe de mim enganar quem quer que seja, quanto menos alguém que está sofrendo e precisando de auxílio. Oh, senhor Arthur, perdoe-me. Mas temi-o tanto. Sim, aceito a sua amizade. Bem que necessito de um amigo. E Beatriz caiu em convulsivo pranto. Arthur, receoso que os pais da moça surgissem, ou qualquer servo a visse naquele estado, tomou-lhe as mãos, suplicando. Acalme-se, boa menina. Assim, como poderei ajudá-la? Preciso ouvi-la, não chore, por favor. Conte-me a sua história. Sim, senhor Arthur, tem razão. Sou uma tola. Só sei chorar. Perdoe-me. Mas tenho sofrido tanto. E Beatriz, dominando os soluços e enxugando os olhos, foi aos poucos se acalmando, sob o olhar penalizado do filho do industrial. Pobre moça, pensou ele, parece bem infeliz. Serei breve em minha história, pois a noite não deve tardar, começou ela. Nasci na Itália, senhor,
mas vim bem criança para esta generosa não terra e nela fui criada, adotando-a como minha verdadeira pátria. E vivia descuidada e feliz, apesar de toda a austeridade de minha mãe. Vivi feliz até o dia em que conheci um jovem patrício, e por ele me apaixonei. Geraldo me amava também, embora receando sempre que os meus pais não consentissem em nosso casamento, pois, dizia ele, era pobre e sem nobreza. Mas, para mim, para o meu coração, não via obstáculos ao nosso amor. Até que um dia fui chamada à presença de meus pais e intimada, entre gritos e ameaças, a esquecer aquilo que eles qualificavam de vergonha da família de minha loucura. Geraldo foi despedido como um lacaio, pois era secretário de meu pai, e ameaçaram-no com prisão, caso me procurasse. Foi quando ouvi falar no Senhor. Disseram-me que teria de casar-me com o filho do industrial Renoir. Pensei em enlouquecer. Geraldo, às escondidas, procurou falar comigo. Estava magro e infeliz. Papai lhe movia uma perseguição terrível, querendo assim forçá-lo a voltar para a Itália. Ninguém queria lhe dar trabalho, temendo desgostar meu pai. Porém, Senhor Arthur, maior sofrimento me causava mamãe. Passou a me vigiar como uma prisioneira. Se não fosse a cumplicidade de uma serva, eu já teria morrido, não apenas de saudades de Geraldo, mas dos maus tratos que ela tem me infligido, sem piedade. Essa boa serva é quem consegue burlar a vigilância de minha mãe. E assim, vez ou outra, consigo falar com o meu pobre querido. Mas não podemos continuar por muito tempo. Em breve serei mãe, Senhor, não tenho pejo em dizê-lo. Embora compreenda que diante do irremediável, só temos uma saída, eu e meu filho, a morte. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não fale assim, pobre menina. Deus dá as provações para por meio delas depurarmos os nossos espíritos. Tenha coragem. A morte, Dona Beatriz, não afasta nossas provas, apenas às vezes, tentando fugir delas pelo suicídio, as aumentamos. Deus há de resolver a sua situação de outra maneira. Ele jamais abandona os seus filhos. Não desespere. Também como a senhora, amo alguém e só me casarei com esse alguém. Isso, aliás, era o que lhe desejava dizer. Confie-me o endereço do Sr. Geraldo. Vou tentar ajudá-los. Quanta bondade, Senhor. Foi a providência divina que o trouxe aqui, e eu que já estava desesperando dela. Não é bondade, apenas solidariedade que todo cristão deve demonstrar a um irmão que sofre. Dê-me o endereço, senhora. Ei-lo, Senhor Arthur. E ela entregou ao moço um cartão, que trazia escondido no seio. Sinto que posso confiar no Senhor. Que Deus o abençoe. E dizer que quase o odiei. Tinha razão, não me conhecia. Mas não falemos mais nisso. Prometa-me apenas não desesperar mais. Disse-me uma vez um santo homem que conheço, num momento em que me encontrava sofrendo como a senhora, que todo sofrimento é necessário e justo para o reajuste de nossas faltas passadas. Diante disso, devemos até aceitá-los com satisfação, com o prazer que sentimos ao nos acertarmos com a grande lei de amor. Voltemos agora à sala. Mais uma vez lhe peço. Não perca a esperança, aguarde notícias minhas com calma. Vamos, boa menina, seus pais já devem estar estranhando a nossa demora. Certamente estão esperançosos que voltemos noivos. E se Deus nos ajudar, eles vão ter em parte razão. Porque em breve teremos um noivado aqui, porém o feliz noivo não serei eu, brincou Arthur, animando a triste jovem. Beatriz sorriu, olhando com gratidão. E os dois moços dirigiram-se por entre os raminhos que cortavam os canteiros, de volta à casa. Naquela mesma noite, Arthur encontrou Geraldo Ferrari num miserável quarto de hotel de terceira classe, e teve com ele uma longa conversa. Quando o moço o deixou, o italiano sorria por entre lágrimas.
já desaparecerá há muito no silêncio da noite o barulho da carruagem em que ia Arthur de volta. Ainda o pensamento de Geraldo o seguia, agradecido, suplicando a Madonna do céu, que o protegesse sempre, com o seu amor. 5 dias depois, passava das 3 horas da tarde, quando de uma carruagem desceram, diante da Casa Branca dos Salvatori, Arthur e Geraldo. O moço italiano estava pálido, porém seu aspecto era calmo e tinha a expressão de quem já não desespera. Trajava com certa elegância, embora com sobriedade. Arthur se fez anunciar, agitando o sino do portão. Desta vez um velho criado veio atendê-lo e, ao ver quem o acompanhava, fez um olhar de espanto e sem se conter, murmurou amedrontado. Aqui, senhor Geraldo. Que loucura! Por amor da sinhazinha Beatriz, volte. Que fará o senhor conde, quando vir? Deixe o conde por minha conta, bom velho, disse Arthur. Conduza-nos à sala e anuncie apenas a minha pessoa, se é amigo de Beatriz. Tome esta bolsa, como lembrança, e agora entregue o meu cartão ao senhor Salvatori. Receoso, o empregado conduziu os 2 moços ao salão já nosso conhecido. À saída do velho servo, Arthur disse a Geraldo. Tenha coragem, amigo. Quando amamos, nada devemos temer. Tem razão, senhor Arthur. O amor de Beatriz é que me dá ânimo, se não fosse ele já teria desesperado há quanto tempo. E vai precisar dele, se não me engana a vista, Geraldo. Arthur tinha razão de sobra. O conde vinha entrando na sala, todo risonho, de braços abertos, mas quando avistou seu ex-secretário, a sua mudança foi rápida e terrível. Seu olhar ruminou o pobre moço, enquanto gritou arquejando, ou melhor, urrou. Aqui, miserável. Quem o trouxe? Eu, senhor conde, respondeu Arthur, levantando-se com a sua calma costumeira. O senhor? Será possível? Não compreendo. Logo o senhor? Gritou estupefato. Acalma-se, peço-lhe, senhor conde. Tenho algo para dizer-lhe. Pietro Salvatori sentou-se, ou melhor dito, deixou-se cair numa cadeira. Estava completamente fora de si, dominado pela raiva. Arthur o fitava, pedindo intimamente a Deus que o acalmasse, que afastasse daquela alma o aguilhão do ódio. Com toda a sua pureza de espírito, com sua fé no Altíssimo, o jovem orava. E com o poder que tem a prece, capaz de vencer até a fúria do mais feroz animal, o conde foi aos poucos voltando quase ao seu estado normal, de seu olhar fugir aquela expressão de loucura que o possuíra. Arthur não deixou passar a trégua. Perdoe, disse ele com dignidade, a minha intromissão em assuntos que só dizem respeito ao senhor. Porém, sinto que foi a providência quem guiou os seus passos até o meu hotel há dias passados. Pensava o senhor que ia em busca de um genro, a quem convencionara com meu pai de dar a mão de sua filha, apesar de ela amar outro homem. Mas, enquanto os homens propõem, Deus dispõe as coisas a seu modo. E foi o que aconteceu com o senhor e o meu pai. Deus interferiu em seus planos, modificando-os. Aquela tarde, vim até sua casa, apenas para lhe dizer, com a sinceridade de um cavalheiro, que jamais casaria com a sua filha, porque ama outra jovem. Entretanto, quis a providência divina que, ao falar com a sua filha, antes soubesse todo o drama que se desenrolava aqui. Ciente de tudo, não vim aqui a acusá-lo pela maneira pouco humana e desleal com a qual me queria impor uma esposa, não. Venho, fiando-me na amizade que o liga a meu pai e da qual tanto se orgulha, ironizou o moço, pedir a mão de sua filha para este cavalheiro que a ama e é por ela amado. Jamais, senhor! Gritou o conde levantando-se quase de um pulo. Dar a minha filha a um pobretão? Nunca. Ele não é um pobretão, como diz, pois como seu padrinho de casamento, dotei-o com 100 contos de réis. 100 contos? Dotou-o com 100 contos?
quase uma fortuna. Por que fez isso, senhor? Tornou o conde já muito calmo. Filho, para garantir a vida de um inocente que ia ser vítima, antes de nascer, do desespero de seus pobres pais. Ao ouvir o esclarecimento de Arthur, o conde empalideceu horrivelmente. Os dois jovens pensaram que ele fosse cair, tão abatido ficara, porém, reagindo, Pietro Salvatori sentou-se aniquilado, fitando nos dois um olhar amortecido. Estava vencido o homem. Então, disse ele com voz rouquenha, nada me resta fazer, a não ser dar o consentimento que me pedem. Que o casamento se faça o mais breve possível, é o que exijo agora. Nós também o desejamos, senhor. E para que ele não se prolongue por mais tempo, viemos buscar a menina Beatriz para este fim, pois um sacerdote e um juiz nos esperam em casa de meu afilhado. Aliás, essa casa foi um presente de meu pai à sua filha. Presente do senhor Renoir? Regozijou-se o conde, já completamente calmo e senhor da situação. Que grande amigo é o seu pai! Isso é que chamo um verdadeiro amigo. Seu filho não se casou com minha filha, mas salvou-lhe a honra. Senhor, atalhou Arthur com delicadeza, lembre-se que o padre e o juiz nos esperam. Vá buscar a sua filha, nós o aguardamos. Cumprida a missão extra que se impusera, o filho do industrial partiu de volta ao seu lar. Deixava, na capital da província, um casal feliz à espera de um filho. Em seu embarque, Beatriz e Geraldo, que foram lhe levar ao Deus da despedida, murmuraram agradecidos. Se for um homenzinho, chamá-lo-emos de Arthur. Que ele seja nobre como o padrinho a quem deve em verdade a vida. Já em seu lar, onde o aguardavam agradáveis surpresas, Arthur, de todo refeito do cansaço da viagem, ouvia as novidades que o industrial lhe contava com evidente satisfação. Ao tomar conhecimento de tudo que se dera em sua ausência, o jovem se sentia jubiloso. Não sabia o que mais o alegrasse. Se as iniciativas que seu pai já tomara em prol dos operários, se o restabelecimento espiritual de sua mãe. Agora, a sós com Francis, narrou-lhe, também, pormenorizadamente, para a surpresa deste, o que lhe sucedera na capital. O industrial, emocionado, ouvia com atenção a história de Beatriz e Geraldo. Mal o filho terminou a sua narrativa, exclamou comovido. Fizeste bem. Dei-te carta branca para resolveres os nossos negócios, e creio que jamais um dinheiro foi mais bem empregado do que este com o qual salvaste 3 vidas. De toda essa história, ficou-me ainda uma grande lição. Vê, Arthur, quantas tragédias eu ia causando por querer interferir na vida das criaturas. Felizmente, a providência divina evitou-as. Aprendi, meu filho, que somente Deus é o Senhor de todos os destinos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 24. Onde aparecem o padre João e Miguel. Estava Francis Renoir fazendo uma inspeção pela fábrica, quando foi informado de que o vigário da cidade de B lhe desejava falar. O industrial, meio contrariado pela hora inconveniente que o padre escolhera para vir procurá-lo, dirigiu-se ao seu escritório e mandou que se fizesse entrar o importuno visitante. O padre João se apresentou, tendo nos lábios o sorriso lisonjeiro que lhe aparecia toda vez que falava com o senhor da grande fábrica de tecidos. Estendendo agora a mão ao industrial, o vigário perguntou gentilmente como iam passando Dona Rosa e Arthur. Francis respondeu às perguntas, agradecendo e, convidando o padre a tomar assento ao seu lado, pediu-lhe que fosse breve em dizer o fim que o levara até ali, pois no momento estava muito atarefado. Meio contrafeito, o padre sentiu que escolhera uma ocasião imprópria, pois o que o levara ao industrial carecia de calma e tempo para externar, assim murmurou, fingindo estar muito à vontade. Vim até a sua presença, para saber quando o senhor quer que seja celebrada a missa por alma de sua querida filha. Não se dê a esse incômodo,
pois não desejo que celebre missa alguma. Joceline não era muito religiosa, quis dizer católica. Depois de sua morte, quero respeitar-lhe as ideias. Oh! Exclamou meio horrorizado o padre, não deve agir assim, Sr. Renoir. Sua filha era muito criança, como toda criança, rebelde, por isso mesmo devemos rezar por sua alma para que Deus tenha piedade dela. Não se preocupe com a salvação da alma de minha filha, eu assumo a responsabilidade em não celebrar a missa. O pecado será meu, Senhor Padre, concluiu Frances sorrindo com ironia. Verdadeiramente o assunto o contrariava. Primeiro, porque sentiu que a missa fora um pretexto que o vigário arranjara para vir até ele. Segundo, porque estava perdendo tempo, num momento em que todos os minutos lhe eram preciosos. Meio impaciente, perguntou com certa frieza. Que mais deseja, Senhor Padre? Além do principal assunto que me trouxe até aqui, desejava lhe fazer uma proposta, porém, diante da recusa ao meu primeiro pedido, creio que não há de aceitá-la, concluiu agastado. Aceitarei se me for possível, respondeu Francis com gentileza, fingindo não perceber que o padre estava ofendido. Terei prazer em ouvir a proposta do vigário. Trata-se do seguinte, Sr. Renoir. Ouvi dizer que vai construir aqui, em suas terras, uma escola e um hospital para os seus trabalhadores. Gostaria de saber se me informaram errado. Não, Senhor Padre. Mas que tem que ver a sua proposta com as minhas construções. Verá, Sr. Francis. Continuando o que ele dizer, pergunto com a sua devida licença. Porque pensou, unicamente, na saúde do corpo e na mental e se esqueceu da saúde da alma de seus operários. Que quer o senhor dizer com isso? Fale com clareza, pois já disse ao reverendo que hoje não disponho de tempo. Abandone, portanto, os preâmbulos e fira logo o assunto. Perdão, estou lhe roubando precioso tempo, murmurou com mordacidade o vigário da cidade de B. Entrando em minha proposta, pergunto ao senhor. Por que não construir também um templo para os operários, se vai construir uma escola e um hospital? Não acha a ideia formidável? Acho, Senhor Padre. Se era a minha permissão que desejava, disponha dela. Pode começar a construção da igreja quando quiser, aqueceu Frances sorrindo. O padre, sem compreender a razão daquele sorriso, continuou a falar no seu projeto com entusiasmo. Deus há de compensá-lo, Sr. Renoir, pela construção da igreja. É uma grande coisa que vai fazer. Está enganado, padre, interrompeu de pronto o industrial. Eu não vou construir igreja alguma. Não lhe afirmei isso, disse apenas que poderia o senhor, não eu, começar a construí-la. Dei permissão no sentido de poder ser ela erguida em terrenos da fábrica. O mérito da construção será seu, senhor vigário, e não meu. O padre corou assustadoramente, enquanto gaguejava atrapalhado. Eu não tenho dinheiro, como poderei construir uma igreja, para o senhor? Mas está enganado, bom vigário. Eu, de modo algum, quero que construa nada para mim. O senhor me falou num projeto que tinha, relacionado com a construção de uma igreja em minhas terras, e para isso dei o consentimento. Não foi isso, senhor vigário? Se o senhor Renoir finge não compreender, paciência. Pensei apenas que, sendo tão rico, poderia abrir mão de uns miseráveis R$ 1000 e praticar essa obra de caridade, que muito agradaria a Deus e a seus ministros. Até que afinal o senhor falou com clareza, o que devia ter feito há mais tempo. Esquece o padre que a minha fortuna, comparada à da igreja, é como uma gota d'água junto ao oceano. E o industrial continuou, agora, já sem sorrir, falando com toda a seriedade. Acho que é dever da própria igreja construir seus templos. Estamos entendidos, senhor padre. Ou mais algum projeto? E notando o aspecto desolado do padre, continuou com delicadeza. Convenhamos, padre João,
Devido aos meus operários não pertencerem ao credo católico, teria nesse caso, por uma questão de justiça, de construir, além do seu, templos protestantes, espíritas e de outras seitas, pois muitos deles pertencem a essas religiões, creio até que a maioria. Portanto, não fiquemos zangados, senhor padre. Poderá vir aqui celebrar as suas missas, tantas vezes queira, para isto o prédio da escola servirá bem. Não o proíbo, assim como não proíbo que os pastores protestantes preguem sua religião. E tirando de uma pequena gaveta certa importância em dinheiro, colocou-a num envelope, entregando depois ao padre, murmurando com gentileza: aceite este obolo para as criaturas pobres de Belas devem estar também precisando de roupas, pode mandar buscar, na fábrica, todo o tecido que seja necessário para distribuir entre as suas crianças pobres. Coitadas, o inverno este ano vai ser rigoroso, vamos ter muitas chuvas, senhor padre. O vigário guardou o envelope num dos bolsos de sua negra batina, já meio alegre. Nada melhorava mais o seu humor que um bom presente em dinheiro. E quando lhe vinha da parte do Sr. Renoir, sabia, de antemão, não ser precipitado em sua alegria. Despedindo-se, o vigário saiu todo sorridente, desejando 1000 bênçãos para o industrial e sua família. Sozinho, Francis meditou no viver daqueles homens, como o padre João e ele, Francis, não souberam, de princípio, cumprir os ensinamentos do mestre. Saindo da meditação que a presença do padre João lhe inspirara, o industrial, vendo que as horas estavam passando, mandou chamar Arthur, pois combinara com o filho estudarem as plantas que lhes enviaram, da capital, os engenheiros. Assim que o rapaz entrou no escritório, Francis notou que o filho continuava com ar triste, como se algum sofrimento interior o oprimisse. Agora, que compreendia quanto aquele moço era digno do seu orgulho de pai e sentia por de, a par de grande amor, profunda admiração, ficou apreensivo com o aspecto do filho. E, esquecendo tudo mais, perguntou preocupado, enquanto Arthur tomava assento ao seu lado: o que tens, meu filho? Noto que continuas com o ar doentio que percebi na véspera de partires para a capital. Vejo em teu rosto que estás sofrendo. Que se passa contigo, Arthur? Nada, não se preocupe tanto, meu pai. Creio que apenas estou um pouco cansado, tranquilizou o rapaz. Apenas cansado? Então, se assim, por que não tiras uns dias e vais para qualquer lugar, onde possas repousar? Impossível, meu pai. Bem sabe que sonhei, toda a minha vida, em melhorar o viver de nossos operários e, agora, quando o Senhor realiza os meus sonhos, retiro-me por estar um pouco cansado. De modo algum o farei. Não se preocupe comigo, estou passando bem, creia-me. Falemos de negócios, meu pai. O industrial, percebendo que, por qualquer motivo particular, Arthur não queria que ele ficasse a par da preocupação que estava estampada a olhos vistos naquele rosto, tão expressivo, mudou de assunto, embora jurando, em seu íntimo, queria investigar a causa daquele sofrimento. Já que fora tão mau pai durante anos, sem procurar ajudar os filhos na resolução de seus problemas, deixando-os entregues aos seus próprios destinos, hoje haveria de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, para ver feliz, pelo menos, aquele que lhe restava. Assim, estavam ambos, pai e filho entregues em estudar as plantas das obras, quando o secretário particular veio dizer ao Sr. Renoir que aquele operário, chamado Miguel, que ali já estivera um dia, desejava falar-lhe. Francis tinha quase esquecido o moço tecelão, com quem combinara obrigar Ana Maria a casar-se. Seus novos problemas, as aparições de Joceline, as modificações espirituais por que passara, tudo, enfim, tinha-lhe feito quase olvidar a existência de Miguel. Temendo qualquer indiscrição do operário, em presença do filho, disse ao secretário que lhe dissesse para aparecer em outra hora qualquer. Porém, Arthur lhe atalhou a ordem meio apressado.
Por que não o recebe, meu pai? Creio que se trata do noivo de Ana Maria, a filha do velho Macário. Talvez tenha algo a lhe comunicar a respeito de seu casamento, concluiu o jovem, parecendo estar muito absorvido nas plantas. Falara quase sem erguer a cabeça dos papéis. O industrial ficou intrigado com o modo esquisito de falar do seu filho. Notou que ele fizera um esforço enorme para se expressar, como se as palavras não externassem o seu pensamento, pois elas lhe soaram mecânicas e sem vida. Sem compreender a causa verdadeira que transtornava o jovem, achou que o melhor que tinha a fazer era mandar entrar Miguel. O operário, de roupa nova, sem se ajeitar comodamente nas botinas, as quais lhe apertavam os pés rústicos de uma maneira horrível, atrapalhou-se ao notar a presença de Arthur, no escritório do pai, e, recuando contrafeito, murmurou: "Se o patrão não pode me receber agora, voltarei em outra ocasião." E ia procurando retroceder, quando, com um gesto, o industrial ordenou que se sentasse e dissesse a que tinha vindo. E de soslaio observava o filho, que parecia demasiadamente absorvido no trabalho, sem notar sequer a presença de Miguel. Este, sem saber se expressar direito, porém compreendendo que tinha de falar, ali mesmo, diante de Arthur, começou sem usar de preâmbulos: "Venho comunicar ao patrão que devo me casar com Ana Maria, no fim deste mês. Já estamos noivos", concluiu, orgulhosamente, erguendo a cabeça em direção ao filho do industrial. Porém, perdeu tempo se esperava uma reação qualquer da parte deste. Francis notou, franzindo as sobrancelhas, apreensivo, o gesto provocante de seu operário e ainda um riso irônico que ele lançara em direção ao seu filho. Mas, grande conhecedor das manhas dos homens, fingiu que nada vira, nem o gesto, nem o riso de Miguel, nem aquela profunda e suspeitosa indiferença de seu filho pelo noivo de sua amiguinha de infância. Dirigindo-se ao operário, falou meio alegre, em tom de brincadeira: "Então, foi o senhor que afinal conseguiu ganhar aquele tesouro? Meus parabéns. De minha parte, vou providenciar o enxoval da linda noiva. Terei nisso muito prazer, pois ela foi como uma irmã de meus filhos. Diga ao seu futuro sogro que venha falar comigo. Deseja mais alguma coisa, Miguel?" "Nada mais, Sr. Renoir. Agradeço por Ana Maria o enxoval e vou dizer ao Macário para vir falar com o senhor. E até logo, patrão, com a sua licença, vou me retirar." "Pode ir, rapaz, e seja feliz." O operário já ia à porta, quando o industrial fê-lo parar, dizendo: "Que modos são estes, Miguel? Depois de noivo esqueceu as normas da boa educação? Por que não saúda o meu filho, maior amigo de sua noiva?" O operário estacou, corando fortemente, quis replicar qualquer coisa, mas o olhar firme do patrão fê-lo mudar de ideia. Controlando-se, dirigiu o rosto para Arthur e murmurou meio rouco: "Adeus, Sr. Arthur." Só então foi que o moço pareceu notar a presença do operário. Respondeu-lhe com toda a calma, sem a mais leve emoção aparente: "Adeus, Miguel", e voltou às suas plantas. O operário, depois disso, se retirou sem mais objeções. Sem definir direito a razão, compreendera que o seu noivado nada mais significava para Arthur. E um suspiro de alívio fugiu de seu vasto peito. Agora sim, sentia-se seguro em seu amor. E livre daquela sombra importuna que era, em seu coração, o provável sentimento afetivo de Arthur e Ana Maria, o moço resolveu ir logo depois à casa da jovem, para lhe levar a grata notícia, que o industrial ia dar, como presente de casamento, todo o seu enxoval de noiva. Silenciosos e cabisbaixos, no escritório, sob as vistas do retrato do fundador da empresa, que se erguia por trás da cadeira de Francis, os dois homens, pai e filho, trabalhavam, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. Apenas, de quando em quando, Arthur passava a mão pela testa, como se a tivesse sentindo abrasada, e longos suspiros escapavam-lhe do peito.
O industrial, profundamente preocupado, notava tudo, porém fingia nada perceber. Compreender a razão do sofrimento do filho e, como querendo aprofundar ainda mais as suas observações, comentou, passada 1 hora da saída de Miguel. E tu, meu filho, quando se decide a me dar outra filha? Creio que talvez nunca, meu pai. Por que dizes isso com toda a convicção? Porque até hoje não me senti atraído por moça nenhuma. Penso que jamais me casarei. Murmurou com amargura o jovem. Que tolice! Tu, um tão belo rapaz, falas como se as mulheres não gostassem de ti. Tens tudo, meu filho, para fazeres uma moça se perder de amores. Nome, beleza, mocidade e fortuna, e além de tudo, um espírito de escola. Que desejas mais? Nada, eu nada desejo, meu pai. E o moço voltou ao trabalho. O industrial não insistiu mais. Tomara uma resolução. De toda a sua alma, pensou em Jusceline, desejando-lhe a presença. E, como se o seu pensamento tivesse o dom de atrair o espírito da filha, ouviu precisamente a sua voz dizendo: Sim, meu pai. Deve seguir sua resolução. Ela é muito acertada. Não deves adiá-la, porque o tempo urge. Forças do mal estão trabalhando contra Arthur. Por minha parte, tenho feito tudo para mostrar a essas forças quão erradas vivem, porém, até aqui estão inflexíveis. Em encarnações passadas, meu irmão fê-las despertar e agora elas se erguem, numa reação vingativa, contra ele. Não deve perder tempo. Que a paz de Jesus fique com o Senhor. Sem nada mais ouvir, o industrial olhou o filho. Estava atento ao trabalho, nada percebera. Erguendo-se, Frances perguntou ao jovem se poderia sair um pouco, sem lhe causar atrapalhos, pois tinha que dar uma ordem e fazer uma inspeção, nos laboratórios da fábrica. Podes ir. Ficarei mais umas horas estudando estas plantas, respondeu o rapaz. Não devo me demorar, mas, em todo caso, se não voltar logo por qualquer motivo, pode fechar o escritório. Encontrar-nos-emos à noite, em nossa casa. Vá descansado e demore o tempo que desejar. Então, até logo, meu filho. E o industrial saiu apressado. E, daí a pouco, trilhava o caminho que levava à montanha da floresta. Capítulo 25. Dos pequenos e humildes é o reino dos céus. Ao chegar à pedra que existia na fralda da montanha, que lá parecia ter sido posta como sentinela para guardar a sua entrada, Francis parou meio indeciso. No percurso da fábrica até ali, procurava não ser notado. Ainda havia em seu íntimo um resto de respeito humano, que o obrigava a se envergonhar de ser visto tomando aquela direção, que todos sabiam levar o ermitão da floresta. Olhando alto, onde a mata era densa, sentiu que uma força estranha o impelia para lá. Decidido, iniciou a escalada tão conhecida de todos que sofriam, e que iam desesperados em busca do tio Nicolau, ávidos de uma palavra de fé, de esperança e de amor. E por mais incrível que pareça, nenhum que já trilhara aquele caminho viera tão aflito quanto o poderoso industrial. Pouco afeito aos exercícios físicos, ele transpirava do esforço da subida. Cansado, parou para respirar um pouco, quando, baixando a vista, notou a seus pés, perdendo-se no horizonte, as suas terras, onde majestosa erguia-se a mansão em meio às pequeninas casas operárias. Pareceu-lhe ela, junto às humildes casas, gigantesco palácio erguido num reino liliputiano. Mais uma vez, sentiu-se humilhado em perceber quanto era enorme o contraste ali existente. De um lado, o máximo de conforto, do outro, nem um mínimo de bem-estar. Como pudera viver tantos anos indiferente a tanta necessidade? Como seu egoísmo não provocara a ira celestial? Jamais, após o esclarecimento de seu espírito, sentira-se tão acabrunhado. Toda aquela riqueza, toda a imponência da mansão pesava-lhe na consciência,
como se ele a carregasse sobre os ombros. Sentia que tinha de equilibrar o fiel da balança que os seus antepassados usaram, quando pesavam os interesses de seus subordinados junto com os deles. Teria que ver agora o que eles jamais perceberam. Que aquelas riquezas todas foram produzidas por aqueles braços, que aquela mansão monumental fora erguida pela energia desprendida por aqueles homens, que viviam em casas mal cobertas. Achava-se responsável pelos erros de todos os seus antepassados. Ele tinha que resgatá-los. Tinha que sanar todos os prejuízos de que foram vítimas aqueles homens indefesos. Haveria de exterminar o poder, renovar e plantar naquelas terras o poder de Deus, para quem todos, pobres e ricos, nobres e plebeus, são irmãos. Agora, que via a vida e a morte por um outro prisma, que acreditava na reencarnação das almas, que aprendera quanto era frágil o orgulho humano, sabendo que o homem para evoluir tem de vencer todos os impulsos mesquinhos, sentia-se fraco, pequenino, diante dos erros acumulados em centenas de anos, por todos os membros da família onde nascera, porque os homens que os praticaram iam passando, porém os erros ficavam cada vez mais vivos na terra, sem ter tido jamais quem os corrigisse. Porque todos eram vendados pelo egoísmo. Nada viam além dessa venda. Porém Joceline lhe deixara à sua vista ao descoberto, e ele tudo enxergava agora. E como enxergava! Oh! Senhor, que contraste! Ali na mansão, quanta abundância em riqueza! Além, nas casas operárias, quanto desconforto! Galgando a montanha, Frances olhou todo o panorama que se descortinava ao longe, até onde o horizonte o permitia. A estrada, cortada em barro vermelho, corria em paralelo ao rio, ligando as suas terras à cidade de Ibe, onde a fumaça das chaminés subia em espirais para o céu. O sol da tarde doirava os seus telhados. Assim, à distância, ela parecia a paisagem de um cromo. Pequena e rica de coloridos. Porém de perto, conhecia bem as suas ruas maltratadas, com as casas de fachadas carcomidas pelo tempo e sua gente de aspecto cansado, olhos compridos e andar desalentado, com o todo de quem já nasceu vencido, escravizado à dependência humilhante de outrem, como uma fatalidade, sem ter para onde fugir. Aquela passividade o comoveu profundamente. Pareceu-lhe ouvir que a cidade humilhada suplicava genuflexa, que a livrasse daqueles grilhões, deixando-a livre a crescer em sua ânsia de progresso. Para isso, bastava, sabia ele, fechar os seus grandes armazéns operários, fazendo com que os seus trabalhadores fossem comprar no comércio de B, trazido até ali asfixiado por seu empreendimento. E por que não estender até ela sua ajuda? Por que não libertar o seu comércio, fechando os seus armazéns? Sim, faria isso. Daria a mão àquela gente que vivia se arrastando no marasmo do sempre o mesmo. Após essa resolução, o industrial, já de todo descansado, continuou a escalada. No chão, as folhas secas rangiam, ao pisar sobre elas, Francis mal notava o interior da mata, tão ansioso ia. Marchava indiferente ao seu encanto, ao rendilhado verde das ramagens, à policromia das flores silvestres, ao canto dos pássaros, à música sussurrante da brisa na copa das árvores. Marchava, sem dar sequer um olhar às orquídeas, esses poemas de cor que Deus ofertou à terra num momento de inspiração, que pendiam no ar, abraçadas aos troncos, presas neles por seus tenros caulículos, sugando-lhes as seivas. Marchava ansioso de atingir a meta. E já estava sentindo-se exausto outra vez da caminhada, quando avistou a cabana, na pequena clareira. Viera muito ali quando rapazoula, passarinhar, porém, apesar do tempo que isso fazia, nada mudara naquele local. A cabana continuava a mesma, apenas mais enlodada pelas chuvas, vencendo os anos e as intempéries. Respirando com força, dirigiu-se para ela como se estivesse sendo atraído por um ímã. Ao chegar à porta, encontrou-a aberta. E olhando o seu interior deu com a vista nos mansos olhos no tio Nicolau.
Penetrou nela sem pedir licença e aproximou-se do seu dono, como fascinado, olhando em volta aquela humildade que estava bem longe de tudo quanto imaginara. Como alguém podia viver ali, sem um menor conforto material? Nenhuma espécie de mobília, nenhuma cadeira, apenas aquela cama tosca onde estava assentado o ermitão da floresta. Este deixara que o visitante se fartasse de olhar a sua habitação, conservando-se em silêncio, fitando-o bondosamente. De súbito, Francis sentiu que as suas forças lhe iam faltar e com o olhar procurou um local onde pudesse descansar. Ao notar o seu gesto, o tio Nicolau se ergueu e com aquela calma que tudo aceitava sem admiração, convidou o industrial a tomar o seu lugar. Como um autômato, este obedeceu, estava exausto. O ermitão, como se achasse aquela visita muito natural, perguntou com simplicidade: "Como estás te sentindo agora?" "É bem longa a escalada dessa montanha, para as pernas pouco acostumadas a ela." "Descansas bem, depois, se quiseres, conversaremos." E deixando o industrial, saiu, para logo voltar trazendo um tronco de madeira, e colocando-o perto da cama, tomou assento nele como se estivesse na mais confortável das cadeiras. Francis, profundamente comovido diante de tanta pobreza, sentiu nascer em seu espírito enorme admiração por aquele velho, que vivia isolado assim, embora praticando os maiores bens possíveis ao seu próximo em sua solidão. Por quais desígnios viera ele residir naquelas florestas? Quem seria aquele homem que se escondia naqueles velhos trapos, fugindo ao mundo, unicamente deixando que a dor deste viesse até ele? E esquecendo a causa que o levara até ali, perguntou, vencido pela curiosidade: "Quem sois vós?" "Perdão, senhor, mas digo-lhe sem a menor ironia, que perdi os meus cartões de visitas e com eles a memória de quem poderia ter sido", respondeu sorrindo o ancião. "Brincais, certamente. Como pode alguém esquecer seu próprio nome? Quando compreendemos que um nome nada significa junto ao juízo daquele que tudo sabe, que nos valerá um nome, se não tivermos boas obras? Somente elas nos servirão de salvo-conduto para ingressarmos no reino de Deus. Das viagens que iniciamos pelo mundo, só elas ficarão como algo imperecível e eterno. Com as boas obras, teremos que formar nossas bagagens. Portanto, que podia interessar a um velho, que está terminando uma de suas viagens, um nome? Antes, tenho que me apressar para ir completando a minha bagagem, se não quiser chegar lá em cima com ela quase vazia, concluiu ainda sorrindo com bondade o tio Nicolau. O industrial compreendeu toda a verdade contida naquelas palavras, ditas com tanta simplicidade. O ermitão, depois de uma pausa, continuou com doçura, como se falasse a uma criança: "A sua visita me foi anunciada e eu a esperava. Muita alegria me deu ela. Agradeço-vos, senhor, mas, quem me anunciou? Creio que não participei a ninguém a minha intenção de visitar-vos." "Esquece que participou aquela que, em vida material, foi sua filha. Vós, senhor, também, a vedes. Perdoai-me o espanto. Mas desde a morte de Joceline que me deparo de surpresa em surpresa. Tudo foi tão rápido, tão brusco, que tenho a impressão que estou dormindo e em breve devo despertar, embora me sinta acordado e bem acordado, compreendeis, senhor?" "Sim, meu filho, compreendo, porém é muito natural o que sente, e creia-me. Se não estivesse pronto para receber a verdade, ela não teria vindo. Tudo chega a seu tempo. Nada é feito sem preparo, antes. O seu campo estava bem cercado, apenas foi necessário lançar a semente e pelo que já vi, ela logo germinou e em breve dará belos frutos." "Sois muito bondoso, senhor, em falar assim", interrompeu Francis. "Se a vossa bagagem está incompleta, que direi da minha? Sinto que foi inútil esta minha última viagem." "Engana-se, meu filho.
Quando se está esclarecido do caminho que se deve trilhar, é fácil recuperar o tempo desperdiçado. Ninguém perde uma viagem se souber com antecedência preparar-se. Creio, meu filho, que a sua bagagem está quase pronta, disse sorrindo docemente o tio Nicolau. O industrial, à proporção que lhe conversava, compreendia toda a força que vinha daquele espírito em união com a maior humildade. Dava a impressão, a quem ouvia, de que usava uma linguagem assim despretensiosa, para melhor se fazer compreendido. Sabia que em todo homem existia sempre um pouco da criança que já fora, amando ela as coisas singelas, puras e boas, como na infância. A verdade era que todos, mesmo os velhos, junto do ermitão, sentiam-se como crianças. Havia em seu olhar um tal brilho de bondade, uma tão grande compreensão das dores alheias, que todos sentiam nele uma confiança mais que paternal. Parecia que o tio Nicolau carregava ao peito um coração velho como a própria terra. Aquele ancião vivia mais para o espírito que para a matéria, isso sentia o industrial, completamente conquistado e compreendendo que se ele não resolvesse o seu problema, ninguém mais o faria. E recordando as palavras da sombra de Josceline, murmurou cheio de fé: Senhor, se falastes com o espírito de minha filha, talvez ele vos tenha dito a causa de minha aflição. Disse-me, sim. Mas antes dele me falar, já sabia que havia de vir e por que o faria. Cada vez fico mais assombrado. Como poderíeis sabê-lo? Da maneira mais simples. Quando em sua empresa acontece algo de anormal, que fazem os encarregados dela? Previnem-me. Pois foi o que fizeram. Preveniram-me. Assim como o Senhor tem encarregados de seus bens materiais, o tio Nicolau, cujo único fito nesta terra é zelar pelos bens espirituais de seus irmãos, tem também os seus encarregados, e quando necessário, eles vêm lhe trazer as preciosas informações. Diante do espanto do industrial, murmurou: Não pense que sou nenhum santo, dispondo de poderes sobrenaturais, a meu bel prazer. Pelo contrário. O que acontece comigo é muito simples. Quando o meu filho se aprofundar nas leis espiritualistas, compreenderá que todo homem poderá ficar em contacto com os habitantes do espaço, necessitando apenas que esteja preparado para isso. Nenhum poder tenho sobre eles. Unicamente confiaram a mim uma missão e, devido a ela, trazem-me o seu precioso auxílio, que sem ele nada poderia eu fazer. Então, tornou atônito Francis, a vossa missão é zelar por nós? De onde nos conheceis? Quando o Cristo de Deus enviou os seus discípulos a pregar os seus ensinamentos, não os mandou aos conhecidos apenas, e sim a todos. O tio Nicolau não é mais que um servo ansioso de servir aos homens por amor de seu Senhor, e ele se sente feliz quando consegue consolar os que sofrem. O seu zelo se estende por todos, pois a missão que recebeu foi esta: por meio da prece implorar ao Pai Celestial, em nome de seu unigênito Filho, que afaste da terra o mal. Os homens estão entorpecidos pelo ópio do egoísmo e da descrença. Um grosseiro materialismo apoderou-se de suas almas. Crendo apenas no que a terra lhes pode dar, eles se entregam aos enganosos prazeres da carne, dominados pelos mais torpes vícios. Anseiam pelos maiores gozos, vivendo unicamente para os sentidos que a natureza lhes deu, sonhando prolongar ao máximo a vida, crentes que depois dela nada mais existe. Urgia, aos que resistiram a esta onda de materialismo que banha a terra, implorarem aos seus um auxílio. E o Senhor dos céus os atendeu, enviando-lhes os seus mensageiros de luz, com o encargo de despertar nos homens um amor mais forte pelo seu próximo e crença maior nele. Espalhando-se sobre o nosso planeta, eles, por meio de revelações, provam que a vida terrestre não é mais que uma oportunidade que nos foi dada pelo Criador, para atingirmos o seu reino. Esses mensageiros divinos são o Consolador prometido pelo Mestre, quando disse: Rogai ao Pai e Ele vos mandará um Consolador, que depois que eu partir ficará convosco para sempre. Ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar ao mundo tudo quanto vos tenho dito.
E quando ele vier convencerá a terra do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque já não creem em mim. Da justiça, porque descrerão do reino de Deus, para onde vou. E o Consolador veio, meu filho, no momento preciso. Em toda parte do mundo, encontraremos um mensageiro, animando-nos nas provações, lembrando-nos das palavras do Mestre, trazendo-nos de volta às práticas evangélicas. Vem ensinar às famílias, que cada lar tem que ser uma casa de orações, onde os habitantes, se amando uns aos outros, praticarão a vida ensinada por Jesus. Vem lembrar às sociedades, que cada membro seu deve ser um discípulo do Rabi divino, trabalhando pelo bem-estar da comunidade mais do que pelo próprio, porque somente assim atingirão a felicidade que elas sonham. E vem dizer às pátrias que só extirparão de suas entranhas o câncer da guerra quando alcançarem, em conjunto com as suas bandeiras, a bandeira do Evangelho do Cristo, que foi distendida há 2000 anos pela paz e pelo amor no universo. Perdoe-me, murmurou o velho, como se pedisse desculpas pelo entusiasmo com que falara, porém ouça-me mais um pouco. O tio Nicolau, orando por seus irmãos, amando-os acima de tudo na terra, procurando apaziguá-los, consolá-los e uni-los, não faz mais do que seu dever, dever que todo aquele que se diga cristão tem de cumprir para com os outros. Esse dever não é uma virtude, é obrigação que diz respeito a todo homem que deseja evoluir, a todo que cria na sobrevivência da alma, a todo aquele que por amor da verdade ingresse nas fileiras espiritualistas, orientadas pelos mensageiros de luz. O Consolador enviado. Quer dizer que o Consolador vem pregar uma nova religião? Não, meu filho. Para Deus, na terra só existe uma religião, a cristã. O Consolador tem a missão de lembrá-la aos homens, mostrando por meio de manifestações espirituais a realidade do viver de além-túmulo. Por meio de curas mediúnicas, materializações, vidências e escritos psicografados por criaturas ignorantes, ditados muitas vezes em línguas estranhas aos médiuns. Ele prova de modo insofismável esse viver. Numa época em que os homens querem decompor todos os elementos nos laboratórios, analisando a vida em todos os seus aspectos, de corpos tidos como simples, ontem, surgem novos compostos hoje. Quando eles vivem com as lentes firmadas sobre o átomo, ansiosos por dividi-lo, urgia que a existência de Deus fosse evidenciada por meio de provas que não temessem análises. E essas provas nos dão os mensageiros, em suas manifestações. E aceitando-as, aceitaremos, forçosamente, a sobrevivência do espírito. Aceito este, encontraremos nele a prova matemática da existência de Deus. Temos que isolar apenas, no laboratório de nossas mentes, os elementos que compõem o tudo que é Deus. Encontrado o Espírito, partiremos dele, para Deus, o infinitamente grande. Essa foi a missão imposta ao Consolador, além de vir trazer ao mundo o renascimento do Evangelho. Os mensageiros pregam portanto um renascimento cristão e não uma nova religião. Deste-me um grande esclarecimento, e dele tirei uma grande lição. Compreendi melhor agora as palavras de Jesus, quando disse: não só de pão vive o homem. Não basta proporcionarmos conforto aos nossos semelhantes, para seguirmos o Evangelho. Temos que auxiliá-los por meio da palavra, reconfortando-os e principalmente por meio da prece feita em intenção deles. Compreendi. Fácil é o seu entendimento. Compreendeu bem. Tem razão. A prece é o mais rápido meio de contacto entre a terra e o céu, entre a criatura e o Criador. Por intermédio dela, o homem eleva-se e transpõe os maiores obstáculos. Orando, ele recebe um potencial de forças que dificilmente e quase nunca é vencido pelo mal. Orai, disse o Mestre, para não cairdes em tentações. Foi orando que conseguistes, tio Nicolau, que aqui nestas terras, antes tão sujeitas aos maiores crimes, se plantasse uma paz relativamente grande, que a todos se faz notada. Não foram apenas as minhas orações e sim as de todos, inclusive as de Joceline, de Arthur, de Ana Maria, e de muitos outros irmãos,
a quem a oração tornou-se parte de seus espíritos. O tio Nicolau apenas os estimulava, orientando-os com a sua experiência de velho já bastante vivido, nada mais. Que mérito existe nos velhos, em orarem, se nada mais podem fazer? Perguntou sorrindo com ar humilde. E sem deixar tempo a que o industrial respondesse, murmurou, mudando de assunto. Creio que o meu filho está mais descansado do esforço da escalada. Completamente refeito. E se vós o permitirdes, desejava perguntar-vos algo que muito me sossegaria o espírito. Pergunte o que desejar, meu filho. Vós dissestes que sabíeis a causa da minha aflição. Podeis dizer-me se o meu filho não vai odiar-me quando souber que fui eu quem lhe causou o sofrimento. Arthur jamais odiaria quem quer que fosse, quanto mais ao seu pai. Afaste tal temor de seu espírito, meu filho. O que está acontecendo é um ajuste de contas, porém não será permitido que esse ajuste seja ultrapassado. Vá sossegado. Em tempo algum as forças do mal vencerão as do bem. Deus zela por seu filho, confie nele e em mais ninguém. Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem o seu consentimento. O homem é livre de reger as suas ações, porém Deus determina os seus destinos. Volte para junto dos seus, e que a sua fé na bondade do Pai jamais vacile. Francis volveu à mansão Renoir, pleno de confiança no futuro de seu filho. Ele sentiu que naquele ancião havia uma fonte de amor inesgotável, toda dedicada ao próximo e que, acima desse sentimento, ele colocava unicamente o seu ilimitado amor a Deus. Desceu a montanha da floresta, trazendo no espírito a certeza de que o mal somente será vencido neste mundo pelas forças que emanam daqueles que, pequenos e humildes na terra, são grandes e poderosos nos céus. Capítulo 26. Música e contrição. Ana Maria estava sentada ao piano, completamente absorta, tirando das teclas harmoniosos sons. A pequena sala e tudo mais desaparecera de sua vista, apenas ouvia a sua música. Completamente alheia à terra, a bela jovem executava os mais estranhos acordes. As notas subiam e perdiam-se ao longe, como o quebrar das águas de uma cascata. A música nascia num crescendo, e é um agitato apaixonado, para logo morrer suavemente, em surdina. Ora era um grito de desespero, que terminava num soluço, desprendido por uma alma presa de atrozes sofrimentos. Então, as notas se elevavam e pareciam chegar aos pés do divino músico, numa súplica cruciante, cruel, de quem perdeu a esperança, para logo depois parecer com um chorar resignado, de quem sob o Calvário sem revolta, carregando a sua cruz, que fugia das teclas, num hino condescendente à vontade do Eterno. Faça-se o vosso desejo, ó Pai. Pareciam dizer elas. E assim, como se estivesse orando em música, Ana Maria, em êxtase, deixava que seu espírito, desprendendo-se da terra, aurisse nas alturas interplanetárias a inspiração para aquelas dulcíssimas harmonias. Sozinha, na varanda, Dona Júlia ouvia embevecida a filha ao piano. Sem compreender direito, porém sentindo com a alma, pensava candidamente. Se um anjo descesse à sua casa, não tocaria melhor que Ana Maria. Abandonando ao colo o bordado, a velha senhora se deixara embalar por aqueles acordes que lhe falavam ao coração. Fora, a tarde morria num incêndio no horizonte, ouvindo as cigarras e os pássaros salmodiarem um de profundis, em seu último suspiro. Nem Júlia, nem Macário, quando a filha estava ao piano, ousavam interrompê-la. Aproximavam-se silenciosamente e ficavam extasiados, ouvindo aquele anjo louro tirar do instrumento aqueles sons que mesmo em suas inteligências incultas, soavam celestialmente, como se não fossem da terra. A menina, nesses momentos de inspiração, ficava transfigurada. Seus belos olhos pareciam se fixar em algo invisível, apenas divisado por ela. Ambos se conservavam calados, temerosos de despertá-la. Eram horas inesquecíveis aquelas, de um puro gozo para os seus espíritos.
Quantas vezes não ouviram aquelas harmonias, com lágrimas nos olhos? Quando Ana Maria, suspirando, voltava a si e deixava o piano, eles agradeciam a Deus a dádiva daquela filha. Jamais puderam compreender como mereceram aquela menina, tão diferente deles. Nunca se acostumaram em vê-la ali, tão mal colocada naquele modesto lar, parecendo um fino bibelô perdido entre grosseiras louças. Como a mereceram? Perguntavam com humildade comovente. Naquela tarde, estava Ana Maria tão alheia a tudo, que não notou que alguém chegara e falara com sua mãe, na varanda. Esse alguém era Miguel, que pela primeira vez ouvia sua noiva tocar. Indiferentes aos seus acordes, tendo ainda muito pouco desenvolvida sua sensibilidade musical, sentara-se e por 2 vezes tentara travar conversação com a futura sogra. Esta, levando o dedo indicador aos lábios, pedira silêncio. Impaciente, achando aquelas notas insípidas e tristes como toques de sinos em dias de finados, sem compreender como alguém pode ouvir sons tão lamuriantes, o operário balançava as pernas, meio irritado. Naquele instante a música parecia que suplicava aos céus a graça de uma ajuda. Os acordes se elevavam, fugiam para o infinito, em notas agudas, num brado desesperado. E então, suavemente, como se o espírito da artista voltasse aos poucos à terra, de seus voos pelo espaço, os sons foram morrendo, dulcíssimos, lentamente, no mais puro pianíssimo. Como o despertar de um sonho maravilhoso, o piano parou. E Dona Júlia, suspirando e enxugando as lágrimas, olhou desolada ao noivo de sua filha e murmurou desculpando-se. Não sei que tem ela quando toca que me faz chorar. Eu não entendo de música, mas os sons que saem dos seus dedos têm tal tristeza, que parece uma alma chorando com saudades do céu. Agora mesmo parecia que ela rezava tocando, suplicando a Deus qualquer coisa que não pude compreender. Não lhe pareceu isso, também, Sr. Miguel? A mim não pareceu coisa alguma. Não são dessas músicas que eu gosto. Quando nos casarmos, proibirei que Ana Maria toque esses dobrados. Gosto de coisas alegres e não desses feios gemidos. Dona Júlia fitou o operário e seus lábios se franziram com amargura. Ia replicar qualquer coisa, porém vendo que Ana Maria se aproximava, não externou o seu pensamento, bem pouco lisonjeiro, aliás, para aquele que era o noivo de sua filha. A menina estava mudada de um modo surpreendente. Empalidecera e os seus olhos tão lindos não brilhavam mais com aquele ar saudável de antigamente. Pequena ruga de cansaço cortava-lhe o canto dos lábios. Seus pais notavam, cheios de dor, aquela mudança na filhara adorada. Compreendiam que ela sofria e não atinavam com a causa de sua tristeza. Porque depois que Ana Maria aquecera em dar o sim a Miguel, de livre vontade, eles ficaram confusos, sem ousarem fazer a mínima suposição a respeito daquele estranho noivado. Sentiam apenas que ela não tinha o aspecto feliz, próprio de quem realiza um sonho de amor. Tudo indicava que a filha não amava o moço operário. Porque lhe dera aquele sim. Que mistério havia em sua alma que a forçara a agir dessa maneira tão pouco compreensível? E impotentes, cheios de aflição aguardavam o casamento, o dia em que iriam ficar sozinhos, talvez para sempre, privados de sua filha, que era em suas vidas a única felicidade, tudo quanto possuíam de bom na terra. Sem ela, o sol que lhes dava o calor e ânimo para viverem, morreriam certamente. Ana Maria se aproximou da varanda e desejando boa tarde a Miguel, sentou-se junto à sua mãe sem notar que perto do noivo havia uma cadeira vazia. Reparando a sua distração, que tomou como sinal de desprezo, o operário, sem saber se dominar, tão primitivo estava ainda o seu espírito, murmurou irritado. Bela maneira de receber o seu futuro marido. Nem sequer me estendeu a mão, talvez com medo que o amor desse. Não? E por que não senta aqui junto de mim? Não lhe arrancarei um pedaço, concluiu cada vez mais agastado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A menina ergueu o olhar surpreso, para o moço tecelão.
Aquela linguagem grosseira ferira profundamente a sua alma sensível, que não estava afeita àquela maneira rústica de falar. Dona Júlia, notando que a filha empalidecera ainda mais, sentiu que ela estava sofrendo e não podendo se conter, murmurou meio asperamente ao futuro genro: